Sejam todos bem-vindos aqui à minha palestra de automatização de testes em projetos de BI e Big Data. Eu vou focar mais na parte de BI por causa do contexto que eu vou apresentar da metodologia, tá? Mas tudo que eu vou apresentar aqui, tanto para dados estruturados de Big Data quanto para projetos de BI, tem a mesma aplicação. Sou Vasco Braga, eu trabalho como analista na área de BI e cientista de dados aqui em Brasília. Trabalho com a ferramenta que eu vou apresentar aqui para vocês, Query Search, há aproximadamente 1 ano. E qualquer dúvida que vocês tiverem durante a palestra, pode passar aí no chat, a Vanessa vai receber e no final eu vou esclarecer. Vou deixar um tempo para poder esclarecer essas dúvidas. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. O que envolve aí os projetos de BI e de Big Data? Projetos hoje envolvem milhões, né, milhões de dados que são agrupados para dar algum insight para os tomadores de decisão. Então, o que você tem realmente para quem não é da área de BI ou Big Data? Você utiliza muitos dados para poder fazer gráficos, fazer KPIs, né, que são os indicadores chaves para a tomada de decisão. E, através deles, os gestores, a alta gerência, analisa os dados para ver que decisão tomar. Então, são milhares de dados envolvidos. E essa quantidade de dados, além de algumas modificações, sofrem transformações para chegar no formato que precisa ser dado. Por exemplo, às vezes, ele entra como 0 e 1 e vai ser transformado para masculino e feminino, chega no valor de data e é transformado para a quantidade de dias, e aí vai. Então, você tem que verificar se tanto os dados estão corretos, quanto se o metadados, aquilo que você está entregando lá na sua ferramenta, que é a ferramenta de relatório, dashboard, também está correto e está apresentando os dados da forma como você fez todo o processo de carga. Então, hoje nós temos aí N sistemas nas empresas, do quais vocês extraem dados para poder colocar no seu Data Warehouse, no seu projeto aí de BI. E, atualmente, né, nos últimos 2 anos, aí, principalmente, os projetos Big Data têm crescido. Então, para a parte estruturada, ou seja, os dados estruturados que vão para o Big Data, né, essa automatização de teste também pode ser executada. Você tem também a forma de executar o processo de validação dos dados, né, para verificar se realmente o que está sendo carregado está correto. E isso ocorre todo dia de madrugada, mais cargas são executadas, mais dados entram. E fazer essa verificação diária tem que ser de uma forma automática. Porque se não for, o que vai acontecer? Só vai ser verificado um erro quando lá na ponta o seu usuário descobrir, ó, isso aqui não está batendo. Nós vendemos 3 milhões e meio, aqui está mostrando 3 milhões e 400, entendeu? Então, para evitar isso, esse processo de validação dos dados tem que ser automático para que você possa tomar frente disso aí. E também você tem que ter profissionais preparados para tais tarefas, né? Então, é outro desafio aí. Hoje, de repente, nós não se fala muito em automatização de testes para BI e Big Data, para aplicativos, para sistemas web, para sistemas transacionais. Nós já temos há muito tempo, já temos aí várias plataformas, mas para BI e Big Data não temos. Então, quais são as crenças, né, os receios que as pessoas têm? Às vezes acham que criar teste vai levar os analistas a desperdiçar muito tempo criando teste. Na verdade, não vai, gente. Pelo contrário, vai economizar tempo lá na frente. Tudo bem, você gasta um tempo no início para fazer teste. O teste demanda tempo de ser criado. Mas a automatização dele, a boa execução, né, e o acompanhamento dele, evita que lá na frente você fique refazendo algum trabalho, evita que você descubra um erro que causou prejuízo, né? Uma informação que foi dada errada. Então, isso não é verdade achar que isso é um desperdício de tempo. Pelo contrário, é um ganho de tempo. Quando você automatiza os testes,
você torna aquele processo ali muito mais rápido, né? E evita que os analistas voltem a ter que refazê-lo. Então, ele já vai ficar, vamos dizer assim, na esteira, né? Funcionando. E quando não tem, acontece a perda de tempo para poder refazer algo. Avaliar apenas uma parte das bases. É o que nós fazemos hoje no BI. Eu tenho certeza, já passei por várias empresas e quem trabalha com BI sabe disso. Quando se faz um projeto, as pessoas não validam todos os dados quando é feito o processo de carga. Eles pegam uma parte, vamos pegar uma parte aqui das vendas, uma parte dos clientes, e aí nós vamos validar. Deu certo? Considera que no todo o processo está correto. Beleza, pode ser que uma parte do processo esteja correto, mas não todo do processo esteja correto. E aí alguns erros são descobertos quando os dados já estão em produção. Tá? Então, achar que avaliar, né, validar uma parte das bases é o suficiente, não é. Os relatórios estão sempre refletindo o que você tem no DW, né? Se tem algum erro, é na carga. Negativo, às vezes, você tem relatórios que estão com problemas na criação dele. Para quem trabalha na área de OLAP, sabe que, às vezes, um atributo criado de forma incorreta, uma hierarquia feita incorreta, ela vai gerar o quê? Um relatório incorreto. Esse relatório incorreto vai fazer o quê? Ele vai fazer com que vai evitar mostrar dados, ou vai mostrar dados a mais, ou vai fazer algum tipo de exibição de dados que não vai bater com aquilo que você já tem na sua base, mesmo a sua base estando certa. Tá? Então, a automatização entra também nessa parte de relatórios, dashboard. A ferramenta consegue comparar relatórios do MicroStrategy com o DW, Tableau, do QuickView, do Oracle, do SAP Business Object. Né? A ferramenta em questão que eu estou falando, que é a QualiSearch, ela ainda não tem a parte de comparação com o Power BI. Deve vir daqui 2 releases, ele deve vir. Tá? Então, mas é outra ferramenta que está no mercado disparado aí, sendo utilizado, que também vai precisar fazer. Da onde veio, né, nossa ideia de automatizar? Em 2015, num projeto na ANAC, nós criamos uma metodologia chamada K2 Agile BI, né, que ela é focada em quê? Em desenvolvimento de momento ágil de projeto de BI. E com a evolução dela, nós implantamos ela também no antigo MDS, que hoje é o Ministério da Cidadania, né, fizemos a customização para lá, acabou não sendo implantado quando teve a troca, e também para a Polícia Rodoviária Federal. E é o que acontece. No MDS, principalmente, a base que tinha lá, que era do Bolsa Família, é muito grande. É muito grande. Então, o que acontecia? O pessoal fazia entrega e a homologação demorava muito, muito, muito tempo. Tá? Então, aí que eu ficava nessa questão. Puxa, e agora? O que eu faço? Caramba, será que eu vou conseguir homologar isso? E aí passava meses para homologar uma entrega. E a equipe, quando chegar para homologar, você já tinha encavalado muitas coisas, porque ficava o Product Owner, a equipe dele, gastando muito tempo, né? Não é nem perdendo tempo, mas gastando muito tempo para fazer a homologação, e aí demorava demais para dar vazão para as outras demandas. Então, lá nós fizemos até uma adaptação, nós fizemos lá uma caixinha aí que vocês podem ver, validar o incremento do produto. Então, é feita uma sprint, e lá, como era bem complexo o assunto, né, as regras, a quantidade de dados é absurda, então havia uma caixinha aí para validar o que tinha sido feito. Isso durava uma semana, só que você não ia fazer uma semana manualmente. Tá? Então, era necessário fazer todo um processo de teste, e esses testes sendo automatizados, aí sim você podia passar para demonstrar o Product Owner e a equipe dele, na semana seguinte, tudo aquilo que foi feito. Ou seja, você demonstrar que realmente está perfeito a execução do processo de ETL, a criação dos relatórios, e que isso está batendo com o transacional
os dados que você trouxe. E dentro aí ainda da metodologia, nós temos 3 atividades básicas. Executar modelagem dimensional, executar ETL e executar o LAP. Para quem não é da área aí de BI, a modelagem dimensional está para o BI como uma modelagem relacional para os sistemas transacionais. Então, é a modelagem que nós utilizamos para criar as tabelas que vão ser utilizadas. Depois é feito o ETL, a partir de quê? De uma planilha que vai determinar, a planilha de carga que vai determinar de onde vão vir esses dados e para onde vão, em quais tabelas do modelo vão entrar. Aí já entra os testes. Você já pode automatizar testes aí com a ferramenta. Você já pode fazer, preparar todos os testes a partir de cada um do item do processo de ETL que você está criando. Isso vai tornar o quê? O final do seu processo muito mais rápido, porque assim que ele terminar, você consegue testá-lo de ponta a ponta e testar todos os dados. Você não precisa ficar testando só uma parte, como nós vimos ali no primeiro slide. E além disso, você tem o OLAP. Na hora que você cria os relatórios dashboards, são na ferramentas OLAP, ou ferramentas de Data Discovery, como vocês quiserem chamar, que são Power BI, MicroStrategy, QuickView. E aí também ele consegue testar para ver se o que foi feito no relatório do OLAP, ele está mostrando exatamente o que foi carregado pelo Ethereum na área de dados. Então, você tem todo uma automatização nessa parte aí. A parte da automatização da modelagem dimensional, aí você pode fazer pela própria ferramenta, no caso, Power Design, e permite que você crie script para validar se está de acordo com a administração de dados. Mas não é o meu foco aqui. O meu foco é no ETL e no OLAP. Então, hoje, como é que são os testes manuais? Os testes manuais ocorrem da seguinte forma. O pessoal faz um documento com mapeamento, escreve SQL algum editor da vida, executa esse SQL, põe o resultado, copia o resultado para um arquivo CSV, para um arquivo Excel, abre isso no Excel e começa a comparar isso manualmente. Manda verificar a quantidade que está de um lado. Tem 20 mil registros de um lado e 20 mil do outro. Tem 100 mil de um lado e 100 mil do outro. Os valores estão batendo, então aí você acaba criando formas dentro do Excel para fazer essa comparação. Ou seja, você tem que repetir isso aí manualmente todas as vezes que você tem alguma mudança ou que você tem um incremento aí no seu processo de ETL. E aí você coloca o resultado disso aí numa ferramenta. Você pode ter uma ferramenta aí como o Gira, o Rational, ou o ferramenta HP, para ir acompanhando esses problemas que foram acontecendo. E aí eliminando. Então, esse é o teste manual, que tem acontecido muito em projetos de BI. E como é que são os testes de BI realmente, quando eles são automatizados? Primeiro você cria uma consulta através do Wizard, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco, mostrando isso aí. Ou SQL, eu prefiro usar o SQL, talvez por o tempo que eu trabalho com a linguagem SQL, eu já vou lá e crio mesmo a codificação. E aí a ferramenta vai fazer o quê? Ela vai verificar a contagem, se a origem e destino estão batendo, tem a mesma quantidade de registro, se os valores de atributos e métrica na origem e destino estão corretos, que isso talvez seja o principal teste. Aqui eu tenho quantidade de vendas, valor total das vendas, desconto e o valor líquido. Então, ele consegue fazer isso. Basta você apontar para origem para destino e fazer esse wizard, ou fazer, no caso que eu citei, ou colocar o seu código SQL. As regras de carga e transformação, verificar se elas estão corretas, ou seja, eu tenho na origem dados de um formato que são transformados e aí eu chego lá no final e tenho os dados transformados. Como é que eu faço essa comparação? Então, ela permite também, através do Wizard, que você faça isso usando filtros, conversões, vários tipos, e até mesmo pegar dados de fontes distintas e colocar para ser feita a comparação.
Na parte, aí é comparando o DW com o LAP agora. Eu já fiz a primeira parte, que foi comparar o meu transacional, os meus dados que estão vindo dos meus sistemas, com o meu DW. Agora eu quero saber se os que eu carreguei no DW estão sendo mostrados certo lá na minha ferramenta, lá no Quick View, lá no MicroStrategy. Ela também tem a mesma interface de Wizard ou SQL, onde você pode apontar para o metadados do relatório, né, através de um ID do relatório, verificar na ferramenta os resultados apresentados, né, verificar a contagem de registro está batendo, se os valores estão batendo, da mesma forma que se foi feita entre o DW e o transacional, você faz entre o DW e o OLAP. Por quê? Porque muitas vezes pode ocorrer a situação de um atributo ou uma métrica ter sido feita incorretamente lá na camada semântica e aí você não está batendo. Você está mostrando para o seu usuário diferente dos dados que você tem realmente armazenado no seu BI. Tá? Então, um exemplo aí é a variação gráfico de barra de um painel está mostrando o resultado correto, né, considerando os filtros aplicados. Então, essa é uma forma. Quais são as desvantagens? Primeiro, que você exige, lógico, a aquisição de licenciamento de ferramenta de automatização, né? E o processo inicial é um pouco demorado, porque você vai aprender a usar a ferramenta. Ninguém vai instalar a ferramenta hoje e amanhã vai saber. Mas é uma ferramenta muito simples, né? E você atinge um nível de maturidade, né? No máximo aí 3 sprints, colocando, a gente faz sprint de 2 semanas, né? Então, primeiro sprint você vai, mesmo com treinamento, você vai passar pelo aquela fase, né, de quebrar a barreira de entrar, usar uma ferramenta, e tem a cultura também. Primeiro você não usava a ferramenta, então não adianta a gente só pensar na ferramenta, tem a cultura também. Opa, calma aí, eu não usava a ferramenta, então deixa eu colocar isso no meu dia a dia. Então a primeira sprint acaba isso, o processo inicial, né, que é a primeira sprint, acaba sendo um pouco mais lento para você criar esses processos. Na segunda, a equipe já está, já passou por problemas na primeira, já entendeu o que aconteceu, já fez a retrospectiva, já avaliou o que estava errado, aí foi para frente. Fez a segunda. Né? E aí ela ganhou um nível maior de maturidade. Aí quando chega na terceira, né, aí a equipe já está no nível mais elevado e aí já conhece bem a ferramenta, o processo e já colocou na cultura dela da execução da sprint criar automatização de dados, de teste. Então, a partir daí fica bem mais tranquilo para a equipe. Tá ótimo? Então, há esse início aí um pouco demorado, principalmente na sprint 1, mas é que assim que a equipe pegou, né, o andar da carruagem, ela consegue aí avançar de forma muito mais rápida. Aí os testes vão sendo feitos, aí tudo fica automatizado, e aí você vai ganhar tempo, você vai ganhar performance e principalmente qualidade, né? O que a gente está focando aqui é o quê? Entregar produtos com qualidade. Então, na hora que eu faço teste, esses testes podem ser feitos a hora que eu quiser, eu posso deixar agendado e fazer todo dia de madrugada, aí fica, né, muito mais simples. E se houver algum problema, eu recebo essas mensagens. Vantagem, né? As vantagens, na verdade, é que você tem uma validação muito mais rápida, assim que o processo está pronto. Você verifica até 100%, você pode mandar comparar todos os dados que você tem de um lado com todos que você tem de outro. Uma diminuição do tempo de validação, foi o que eu falei, né? Em projetos em que a regra é muito complexa, em que a base é muito grande, então você tem um tempo muito grande para validar. E aí você consegue diminuir bastante esse tempo. Né, os dados incorretos levam a decisões incorretas, então com isso você também tem diminuição de custo, que faz com que vale a pena você investir na aquisição, né, da ferramenta. O retorno sobre o investimento médio é 4 meses, como eu falei, né? Você está no primeiro mês, né, você vai estar rodando as sprints, você ainda não tem o resultado ideal. A partir da terceira, que está no segundo mês, aí a equipe já está entrando no eixo aí, já está dando resultado. Então, dali para frente, nos próximos meses, o resultado que vocês têm já vai dar
em questão de diminuição de erros entregues para o usuário, no aumento da qualidade do produto que é entregue, na facilidade na diminuição do tempo de validação, né, e, consequentemente, vocês conseguem rodar as sprints com mais tranquilidade. E aí eu vou, antes de mostrar aqui esses slides, né, eu vou passar aqui um videozinho. Então aqui ele vai comparar dados entre origem e destino, né, com a ferramenta que é a Query Search, como eu citei no início. Então o que está sendo feito aqui? Ele utiliza um wizard, né, e escolhe as conexões. Então você configura as conexões. Então aqui vai escolher uma conexão de origem e uma conexão de destino. Ou seja, eu tenho que apontar para onde os dados que eu quero comparar da origem e do destino. Então é isso que ele faz. Aqui ele escolhe. Ele pegou um SQL Server, né, da tabela Sales, com um Oracle na área de DW. Ele está pegando transacional na SQL Server e comparando com o Oracle que está lá na área de DW. Aí você tem três formas aqui de comparação. A primeira, né, ela é do tipo de comparar colunas, né, nível de colunas. Então, ele é bom para quê? Você tem você tem a base onde você quer comparar, saber se o que tá feito do lado da origem realmente tem do lado do destino. Então, você faz esse tipo de comparação. Senão, você vai para o nível de comparação de tabela. Tá? Que é quando você quer comparar tabelas que foram migradas. Então, você fez uma migração total aí por exemplo, de um transacional para um ODS, aí você pode fazer a table level. A primeira, você usa para quando você tem o BI, por exemplo, você quer falar assim, ó, eu tenho 10 colunas aqui na minha tabela da origem, eu vou usar só 3 ou 4, porque são essas 3 ou 4 que estão lá no BI. E aí eu vou fazer a comparação dessas e possíveis transformações com as 4 que estão lá no BI. E a última aí, que é row count, né, comparison, né, ela é voltada aí para Big Data, para Data Warehouse, né, para migrações, quando você quer o quê? Comparar simultaneamente, rapidamente, muitas tabelas em relação ao total de linhas. Você quer saber, poxa, aqui tem 3 milhões de linhas, lá tem também 3 milhões de linhas? Tem, ótimo, então beleza. Então, está batendo, lá é para ter o mesmo quantitativo que aqui. E aí faz esse comparativo também. Então, é voltado focado, na verdade, para rapidamente comparar e te falar, não, está ok. Esse nível está ok. Tem, mostra aí ó, o nível de coluna, né? Depois o nível de tabela, e aqui, no caso, ele usou o nível de coluna. E aí vai fazer o quê? Ele vai apontar para onde você tem a conexão. E aí vai te mostrar, a ferramenta vai te mostrar quais são as tabelas da origem, quais são as tabelas no destino, né, a partir do esquema que você apontou na sua conexão. E vai arrastar aqui, vai falar quais as tabelas que ele quer, de um lado e de outro, e ele vai fazer o relacionamento entre essas tabelas. Ele fala, eu quero comparar essa da origem com essa do destino. E mostra as colunas, e se você tiver algum filtro, ainda permite que você faça o filtro. Se as colunas não tiverem o mesmo nome, aqui no caso tem, é só você arrastar e jogar uma por cima da outra que vai fazer a comparação. No que está arrastando aqui e soltando, ele vai jogando aqui embaixo, na parte inferior esquerda e inferior direita da tela, e vai criando código SQL, que eu falei para vocês. Geralmente eu já faço SQL direto, né? Eu costumei, ao invés de usar o Wizard. Mas você tem as duas opções. Esse Wizard que ele está fazendo, onde você pode pôr o filtro aí no source, por exemplo, escolher uma coluna e falar qual é a data que você quer, se quer a data depois de uma determinada, o período, né, depois de uma determinada data. E aí, assim que você põe, ele vai mudar lá no SQL da esquerda, ele adicionou lá, ele colocou a cláusula E.
E aí você põe também na da direita, já que você quer que faça a comparação de períodos iguais. Tá? Então, ele permite você fazer isso tanto de forma assistencial, né, com o Wizard, tanto quanto fazendo o script direto. Aí fica a seu critério. Então, você pode ir adicionando quantos filtros forem necessários para fazer a sua validação aí, o seu processo de teste. Então, isso adianta. Nesse momento aqui, é um processo que eu vou gastar mais tempo. Sim, vou criar todo o meu teste aqui, mas depois ele vai reexecutar isso aqui quantas vezes eu precisar. Tá? Ele mostra aí, ó, ele está mostrando que fez o código que foi gerado no Oracle e do outro lado foi gerado no SQL Server. Aí coloco uma outra tabela que quer também fazer a comparação. Mostra que lá embaixo, assim que ele fez o link entre as tabelas, ele já gerou todo o SQL das duas. SQL asterisco, ou seja, de todos os campos, porque eu não fiz nenhuma restrição. Também pode ser feita a restrição, se eu quiser, dos campos, pegar só 2 ou 3 campos e adicionar aí mais um filtro, como ele vai fazer. Vai fazer agora está fazendo aí da origem, vai fazer do destino. Aí ele pega esse campo e faz uma comparação, né? Pede que ele seja menor que 5. Então, depois que ele cria esse primeiro teste aí, ele pode colocar isso dentro de um pacote, né, que a gente chama de suite, onde vão ter vários testes. Então aqui pergunta, né, onde é que você quer criar, você escolhe o folder onde é que você vai salvar, e se você quer colocar isso na suite, né, aí você põe a suite, cria a suite, conjuntos de testes. Então, você quer fazer, imagine você ter um projeto de BI com 4 dimensões, 2 fatos. Você quer que faça todos esses testes, os 6 testes dentro da mesma suite, aí você coloca na suite e aí vai permitir que você faça, agende a execução da suite e aí já executa os 4 de uma vez. Que no caso ele criou 2, colocou dentro de uma suite, tá lá, ó, dentro da suite que ele criou tem os 2. E aqui está mostrando que pode fazer o agendamento. Né? Você pode criar agendamentos para rodar em determinados períodos do dia ou de semana em semana. Né? E aqui ele pediu para executar agora. Na hora que ele executa, ele vai ter o resultado, né, que vai mostrar como, se passou, se não passou. Aqui o vídeo está editado, né, demora um pouco mais se tiver muitos dados. Demora muito mais, por isso que eu estou focando no vídeo, porque se fazer um teste aqui direto demora um pouco mais. Ele fala, ó, o resultado foi positivo, não teve falhas, por isso que está essa bolinha verde com riscado aí. Então essa é uma forma de você utilizar o Wizard e fazer os seus testes e deixá-lo agendado para executar a hora que quiser. Voltando aqui na apresentação, então essa interface, né, que vocês acabaram de ver aí do Query Surge é bastante fácil de utilizar. Tá? Um curso dele, por exemplo, é dividido aí até 16 horas para você criar os primeiros testes, criar os testes utilizando staging queries, ou seja, quando pega mais de um banco de origem, para você juntar dados do Excel, dados do SQL Server, dados do Oracle, para jogar numa área e depois fazer comparação, por exemplo, com o Teradata da vida. Ele permite que você deixe esses testes lá guardados e colocados em suítes para fazer a execução na hora que precisar. E ele vai mostrando aí, né, os que deram certo, os que deram errado, os que deram warning, né? Que às vezes o warning pode ser o quê? Um campo está baixar 20 de um lado, né, e baixar 30 do outro. Ou ele está small int de um lado e int do outro. Então ele também pode fazer isso. Ele vai avisar isso não como um erro, mas como um warning, né? Vai dar uma situação de warning. E pode dar erro quando não bate, ó. Quem do lado da origem está batendo no destino. Então aí um exemplo que eu estou mostrando, você tem
um processo que rodou. Na origem tinha 56 mil registros, 397, e no destino 60.613. 616, desculpe. Então, você tem aí 4.219 linhas de diferença. Tá? Sendo que dessas, não, a diferença entre o destino, que tem mais, né? Tem 5 delas que não estão batendo. Das 5 que tem entre elas, não estão batendo. E aí mostra. Aqui eu estou mostrando o resultado dele. Tá? E pega e mostra assim, ó, nesse campo aqui, desce marca, não está batendo. Tal registro é para estar GM, tá GM Chevrolet, entendeu? Para tal registro é para estar preenchido, está nulo. Então, se vocês olharem aqui, ó, no nulo, então, se você comparar com do lado de cá, aqui está Renault, né, que é o 1499. Então, 1499 aqui está nulo. Então, ele está te mostrando que está errado. Aqui do lado de cá, tem um bocado. Pegar o 1044, é um deles, está com o GM do lado de cá, e do outro lado está GM Chevrolet. Então, está dizendo, ó, você está com diferença aí dos seus dados. A diferença é nessa coluna, desce marca, e aí ele mostra qual é a diferença exatamente. E eu posso fazer também apontando para, como eu falei para vocês, para o MicroStrategy, para a ferramenta OLAP. Então, no caso aí, eu pego o número, o código do relatório. Quem conhece o MicroStrategy aí sabe que tem um código. É a mesma coisa nas outras ferramentas, mas eu vou focar no MicroStrategy, que é o exemplo. Faz um select nesse metadados, então apontando para a conexão do MicroStrategy aqui, no caso em desenvolvimento que eu estou usando. E aí eu aponto, ele vai me dar um resultado. E pega o resultado do metadados, ou seja, do que tem no relatório, e compara o que tem na base. E aí fala, não, beleza, tá ok, tem 580 na origem, 580 no destino. Então, esse relatório está bacana. Antes de Braga, finalizar aqui, desculpa te interromper, só para avisar, a gente tem mais 5 minutinhos, tá bom? tá ótimo, tá ótimo. Então aqui, antes de entrar nesse OKR, eu vou mostrar só aqui fiz uma comparação aqui simples, né, que é a ferramenta. Então eu tenho aqui vários testes, né, entre eles, um que eu fiz aqui, vou mostrar para vocês. Ele faz uma consulta no PostgreSQL e outra consulta no Teradata, no DW. Aí o resultado, tá? Não vou executar ela de novo, porque aí eu vou ter que esperar, é que teve de um lado 25.140 e 25.016 do outro. Então tem uma diferença aí de 128 para minhas, porque tem 124 diferenças e 4 que não estão de um lado e estão de um lado e do outro, mas não estão batendo os resultados. Quais são? Eu venho aqui, ó, e peço para comparar. Ele vai mostrar do lado direito aqui quais são essas 4 linhas. Essas 4 linhas, tá? Mostra, ó, esses caras aqui, do lado de cá, eles estão diferentes do que você tem do outro lado. Deixa eu dar um ascendente aqui. E aí, o que eu posso ver a partir disso? Eu posso ver o que está mostrando. Ele vai mostrar assim, ó, você tem diferença nesses campos aqui. Se eu for aqui rapidamente, só para pegar um exemplo e mostrar, ó, o 29 aqui, 8295. Esse aqui. Então, esse é ID, mas esse campo aqui está mostrando, estou com diferença nele. Então, aqui está 55, 12, 22, aqui está 55, 13, 10. Tá, eu vou abrir para perguntas aqui, porque não vai dar tempo de eu demonstrar aqui na ferramenta o processo do MicroStrategy, mas seria a mesma coisa. E através dele, né, de automatização, você consegue fazer, por exemplo, os OKRs, né, que por exemplo, colocar objetivos, né, e KPIs, que é ter 100% dos dados estruturados testados, né, porque no Big Data não dá para fazer os não estruturados. O tempo de homologação se diminui em 60% e aumenta aí o índice interno com os projetos de BI para 9. Aí, se nós tivermos perguntas, Vanessa, por favor.
Pessoal, alguma pergunta, fiquem à vontade para ou solicitar o microfone ou escrever aqui no chat para a gente. E desde já eu peço, Vasco, para você colocar o seu LinkedIn, se você puder, aqui no chat para compartilhar, que aí mesmo que o pessoal não mande nenhuma pergunta agora, tá aqui na tela, perfeito. Deixa eu Depois as voltar aqui que eu pessoas podem... apertei. Isso, seu e-mail também tá ali? Perfeito, o pessoal pode mandar para você no privado depois. Até porque a gente já está em cima do laço aqui para começar a próxima palestra. Vou dar só mais um minutinho se alguém quiser fazer alguma pergunta. Caso contrário, é só enviar um e-mail. Super acessível, Vasco. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Fantástico, muito obrigada, a gente agradece.